Agora são 11 horas e 24 minutos, 11h24. Vamos falar um pouquinho sobre os bares e restaurantes que estão seguindo aí as orientações da Organização Mundial de Saúde, mas ainda assim, em muitos casos, são vistos como os vilões em relação ao Covid-19. Ah, tem bar lotado, tal lugar na Praça Popular lá tá lotado, todo mundo sem máscara. Em outro canto tem isso, em outro canto tem aquilo. E nós estamos recebendo hoje a Lorena Bezerra, que é a presidente da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Lorena, primeiro, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa, porque é bacana a gente estar sempre discutindo, né, e trazendo à baila esse tipo de situação, porque as pessoas tendem a apontar muito o dedo e apontar poucas soluções, né? Luiz, obrigada pelo convite, pela abertura de poder falar sobre esse assunto que é pertinente a todos nós, né? É uma curiosidade que as pessoas às vezes não sabem, é que o álcool 70%, por exemplo, ele sempre fez parte da rotina de um restaurante, sempre fez parte da rotina da alimentação. Então a gente sempre seguiu processos muito rígidos no preparo dos alimentos, na conservação desses alimentos. Então lidar com esses vírus e bactérias na cozinha sempre fez parte da nossa rotina. O que muda agora vem que a gente precisa conscientizar também os clientes, a gente precisa disponibilizar esse álcool para as pessoas, distanciamento de mesa e tal. Então não foi tão difícil, não foi uma coisa muito nova para os restaurantes se adequarem a essas medidas de segurança, tá? Qual foi a maior dificuldade? Não teve dificuldade, o que teve foram adequações. Se a gente pudesse colocar como dificuldade o distanciamento de mesa, que é necessário, a gente entende, respeita, é a parte que mais afetou, é uma das partes que afetou financeiramente, porque a partir do momento que você tem que distanciar a mesa, você perde a capacidade. Então, quando os decretos vêm falando sobre capacidade de 50% ou 70%, depende muito da estrutura física, porque tem lugares que não conseguem trabalhar com 30% da ocupação. Antes ele tinha ali no restaurante 45 lugares, hoje ele está com 15 lugares por conta do distanciamento da mesa, entendeu? E isso reflete no econômico, na parte comercial. Certeza. Na parte econômica, no número de empregos que aquela operação gera. A gente teve muitos casos de restaurantes que tinham porte médio, grande, terem que reduzir. Então eles tinham ali postos de 80, 90 postos de trabalho, hoje eles estão com 40. Tem gente que tinha 30 funcionários, hoje está com 10. Então, assim, o mercado ainda não, embora a gente está falando que tenha lugares que estão mais movimentados, mas o mercado como um todo, ele não se recuperou, não. Ainda, como toda economia, a gente ainda está vivendo esse formiguinha, sabe? A gente ainda está recuperando. Voltar a funcionar foi um oxigênio? Foi muito importante a gente voltar em algum momento, mas voltar com responsabilidade, com cada um fazendo a sua parte, né? Os empresários, as pessoas. É muito importante nesse momento a população ter consciência de que essa é uma responsabilidade nossa. Nós que temos que usar máscara ao levantar para ir ao banheiro, por exemplo, né? Quando você está na sua mesa, compartilhando com pessoas que você escolheu estar lá, às vezes até foram no mesmo carro, junto ou convive na mesma casa, não precisa de fato usar máscara quando está fazendo a refeição, né? Quando estão perto ali no restaurante. Mas a partir do momento que você levanta do seu lugar e vai se servir num buffet de um restaurante por quilo ou vai ao toalete, é necessário sim o uso da máscara para circular no ambiente. Então isso tem acontecido, né? Tem acontecido, sim, a gente sempre tem que estar lembrando, né? Tem que estar com sinalização, a equipe lembrando, senhor, a máscara, moça, a máscara. Vê a público aí vários casos de pessoas que brigaram em restaurantes porque foi pedido que usasse a máscara. Sim, usasse a máscara, ficasse sentado. É uma luta, porque a gente precisa funcionar, a gente tem conta para pagar, né? Os empresários, como todo o setor, a gente tem a folha de pagamento, tem os fornecedores, a economia precisa funcionar e precisa do apoio também das pessoas, né? Não é fácil não esse jogo aí. Eu tô com um amigo, estava falando no início do programa, que tem um restaurante ali na Chácara dos Pinheiros, o Bem Servido, que é um restaurante ali bem na entrada da Chácara dos Pinheiros, naquela rua do Patronato Santo Antônio. Sim. Um restaurante que tinha uma clientela boa, mas aí por conta desse distanciamento, né,
diminuiu consideravelmente o movimento e hoje ele está fechando, está vendendo o restaurante, já começou a vender as instalações, se não conseguir vender o restaurante vai vender as instalações, mas vai fechar. Ele não consegue mais levar para frente. Às vezes ele... Isso tem acontecido com frequência? Sim, acontece, porque às vezes saiu mais barato voltar para trás, porque ele deixa de acumular dívidas, né? Porque até para você fechar um restaurante, você fechar uma empresa, você precisa ter dinheiro. Você precisa ter dinheiro para fechar a empresa, para fazer acerto com os fornecedores, com os funcionários, né? Precisa ter uma reserva e às vezes já queimou a reserva. Tem empresários, donos de restaurante que tiveram que vender propriedades para conseguir quitar as dívidas, porque, veja bem, o nosso estoque ele é todo perecível. Então, se você tem um estoque perecível e você permanece 3 meses fechado, ou o seu movimento, que diminuiu 70%, 80% em alguns casos, possivelmente do seu amigo, ele faz o quê com esse estoque? Não tem mais valor, né? Então, ele tem que dar, distribuir por ser perecível. E a gente teve muitas situações de decretos de abre, fecha. Aí você vai no supermercado, compra o seu estoque para começar a trabalhar e logo você perde o seu estoque porque já mandou fechar. Isso aconteceu durante o ano, né? Que viam decretos do Ministério Público, prefeitos, e aí o empresário ficava no meio desse fogo cruzado. Então, a gente tem sim alguns empresários que fecharam, que não conseguiram, até porque ficou um momento fechado e a gente dependia do delivery, né? E não é fácil você ter delivery. Então, tinha muito comércio próximo que almoçava no restaurante. De repente, esse comércio fechou. E ele não é uma empresa de delivery, aí a pessoa é um consumo de necessidade. E não é uma casa especialista em uma gastronomia que alguém vai ter vontade de comer e liga e pede. Aí ele não tem um motoqueiro para atender. Ele só fazia marmita. A logística de delivery não é uma coisa fácil de ser implantada. Agora, você estava falando em decreto, o governo decretou agora a proibição de festas, eventos e festas e shows e tudo mais, né? Se tiver que fechar os bares também, qual vai ser o prejuízo para o setor? O que pode acontecer? Bom, os bares, os restaurantes, eles são lugares que são fáceis de você controlar o fluxo de pessoas. Então, assim, a gente tem visto aí esse aumento, a gente já está aberto desde agosto e a gente vem visto o aumento de casos agora, depois das festas de final de ano, depois da eleição. Então, que momento que voltou a subir? Passou a eleição, novembro, teve aglomeração de pessoas, aí festas de final de ano, Natal, que reunião de família, comemoração de Réveillon, e aí os casos começaram a subir. Isso mostra que não tem nada a ver com restaurantes, bares, não tem nada a ver, porque a gente já estava aberto, né? E o decreto do governador, ele vem para orientar e cabe aos prefeitos decretarem isso, né? Então a gente tem o exemplo de Cuiabá e Várzea Grande vai seguir o decreto do governador e Cuiabá não. Mas para os bares e restaurantes não muda muito, viu, Luiz? Porque a gente já estava com distanciamento de mesa, já está com controle. É mais assim, para eventos tipo shows que estavam tendo em casas noturnas, em boates, né? Esses tipos de shows, até nacionais, com artistas nacionais, esses realmente em Várzea Grande foi proibido e em Cuiabá eles continuam, mas as aglomerações não são viáveis no momento, isso a gente sabe e as pessoas também têm que ir para esse rumo, né? Mas os bares e restaurantes não são os vilões, então, nessa história? A gente não acredita, assim, até porque o vírus ele não é transmitido pelo alimento, então nessa parte os empresários cuidam e aí a população precisa ajudar também, né? Porque nas empresas a gente consegue ter esse controle, em festas clandestinas, em festas de ruas, em shows realmente a gente não consegue ter esse controle, né? A vacina, inclusive a gente viu a matéria agora sobre a vacina, isso acalenta muito, né? Embora, Luiz, a gente acha que para a maior parte da população vai chegar realmente em dezembro, porque tem os idosos, tem os profissionais da saúde, tem
escala aí de prioridades, mas o fato de pessoas já terem pegos, elas já vão se imunizando, né? Também. E com o apoio da vacina para os idosos também, isso já dá uma esperança importante para a gente, para toda a economia, né? Quantos estabelecimentos fecharam as portas aí dentro da pandemia? A gente calcula que 10% do setor como um todo no estado, ele fechou de fato as portas e 10% reduziram para 50% da capacidade de estrutura física, não de ocupação, tá? Então, empresas que eram grandes, tipo de 200 metros quadrados, 100 metros quadrados, hoje estão em 50 metros quadrados. Se resumiram a cozinha para fazer delivery e algumas mesas de atendimento. Futuro, o que você pensa do futuro? O que nós podemos esperar? Então, a vacina vem dar uma esperança sim para a gente. O consumidor teve um movimento de mudança de consumo, realmente o delivery ficou mais forte, até para evitar ir para o supermercado e ter uma comidinha mais pronta, mais rápida, né? Muitas pessoas, famílias se adaptaram sim ao delivery. O consumo presencial, que é o que mantém realmente a operação, o consumo presencial a gente estima que aí a partir do segundo semestre ele já vai melhorar, né? Com a vinda da vacina e com essa imunização em massa, a gente pensa que vai ter um 2021 com menos prejuízo, porque a pandemia pegou a gente de surpresa totalmente, né? Sim. A gente achou que fosse o fim do túnel, que fosse ser um cenário de guerra, né? Sim. Ainda bem que o governo conseguiu injetar um dinheiro no mercado, vieram algumas ajudas, nem todos os empresários tiveram acesso aos financiamentos, né? O Pronamp, que saíram, foram pouquíssimas, porque eles já estavam com o CNPJ comprometido, né? Sim. Mas o empresário, uma das características muito fortes é a resiliência, por isso até que ele é empresário, né? Empreender no Brasil já não era fácil e a gente viu que com a pandemia tornou os empresários mais resilientes e tiveram que dar a volta por cima, até por sobrevivência mesmo. Você acredita que até o fim do ano nós vamos estar já com um cenário diferente? As empresas, por exemplo, acabar com o distanciamento? Você acredita que com a vacinação a gente vai chegar lá? Eu acho que tem a gente acredita que tem muitas formas que a gente está vivendo agora que vão continuar. Não é por conta da vacina que vai ser extinguido o distanciamento, nem o uso de máscara, nem a higienização das pessoas aumentou muito. Luiz, tinha gente que chegava no restaurante, chegava da rua para almoçar e sentava na mesa e comia. Hoje ela chega no restaurante procurando onde é que eu vou lavar minha mão. Isso é novo, não tinham esse hábito, pouquíssimas pessoas. Antigamente o pirulito caía no chão, a mãe chupava o pirulito e dava para a criança. Ou S de sujeira, né? Hoje a gente já não consegue fazer isso. Acabou a lei dos 5 segundos? Não tem mais 5 segundos, não tem mais, né? Agora era assim, né? Caiu no chão, se você pegar antes de 5 segundos, não tem problema. Tem mais. Tá tudo bem. Então, assim, muitos hábitos vão ficar e são bons hábitos. Não dá mais pra gente comparar, achar que vai voltar como era antes, né? Economia voltar como era antes não vai voltar, hábitos como era antes não vai voltar, a gente já está aí no processo de 10 meses com novos hábitos, né? Então, embora alguns não seguiram, né? Não, parece que tem gente que vive num mundo diferente do nosso, que não tem o coronavírus. Mas a maioria, sim, respeita. No mundo da lua. É. Né? E a Brasel foi mais procurada agora nesse período? Houve um incremento nos seus associados? Como é que foi essa... A Brasel teve um papel importantíssimo nessa história toda. A pandemia começou por volta do dia 16 de março. Dias antes, nosso presidente executivo da Brasel Nacional, Paulo Somuth, já estava falando sobre a questão dos salários com o presidente Jair Bolsonaro. Então, a MP 936 foi uma conquista realmente da Brasel que conquistou isso para todo o setor. Então, a Brasel, ela não pensa nos bares e restaurantes. Onde tem um bar e um restaurante, onde tem um comércio de alimentação, ele movimenta a sua região, ele leva segurança para o seu lugar, ele leva emprego. Então, assim, a Brasel como um todo tem trabalhado muito pelo setor. O setor sofreu muito, os empresários estão bem unidos nesse sentido, estão dispostos também
Porque ninguém quer fechar, né? A gente quer manter as coisas como tem que ser, ninguém quer fechar, não dá mais para fechar. Até porque não é um estabelecimento comercial, é um sonho, né? As pessoas têm sonhos, elas estão colocando a vida naquilo ali, é uma vida, enfim. Sim, esse é o dia a dia de quem trabalha no restaurante é muito difícil, gente. Não é só pandemia. Você chega lá, de repente, a sua coifa pifou, o seu gás deu problema, então ele está toda vez resolvendo um problema. E o ambiente do restaurante, a palavra restaurante vem de restaurar, né? No momento em que a comida é feita, ela alimenta o corpo, ela alimenta a alma, é o momento que as pessoas saem para se distrair. Então o restaurante ele está ligado à alimentação, ele está ligado à estrutura da alma, de conviver com as pessoas, de socializar. Não tem como a gente ficar sem, mesmo com o distanciamento, é um espaço importante. Lorena Bezerra, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, acho que falamos tudo. Eu que agradeço. Obrigada mesmo pelas perguntas. Ou eu deixei alguma coisinha para trás aí, Não, acho importante. Que foi bem completo. Assim, eu quero, se for para dar um recado, né, para que a população como um todo também ajude, né? A gente precisa da farmácia, a gente precisa do supermercado, a gente precisa da loja, o salão precisa do restaurante, porque as mulheres vão lá, elas ficam bonitas, os homens ficam bonitos para poder estar na rua, poder sair, ele faz se sentir bem, estar ali confraternizando com pessoas faz se sentir bem. Então, se cada um levar o seu dia a dia com responsabilidade, com uso de máscara, distanciamento e álcool nas mãos, a gente vai conseguir superar e sobreviver nessa nova forma que a gente precisa se adaptar por conta do vírus. A gente tem pessoas que vão passar por isso numa boa e tem pessoas que vão ter maiores complicações na saúde e são essas pessoas que a gente tem que preservar, né? Com certeza. E muitos vão sucumbir, infelizmente. Infelizmente, como é o caso do meu amigo, Eugênio Krominski, que perdeu o filho hoje. 11h41, nós vamos para um rápido intervalo. Agradecer Lorena Bezerra, presidente da Abrazel, que esteve presente aqui com a gente hoje, falando sobre o setor de bares e restaurantes.